Agora que a gente viu cinemática em uma dimensão e vetores, a gente pode unir esses dois conhecimentos e ver cinemática em duas dimensões. O pulo de cinemática de uma dimensão para duas dimensões é maior do que de duas para três para quatro. Então, é por isso que a gente fica em duas dimensões por enquanto. Então, em uma dimensão, a partícula estava se movendo numa reta e sua posição tinha um sinal positivo se ela estivesse no x além da origem. Velocidade tem sinal positivo se ela estivesse se movendo no x crescente e assim por diante. Agora a gente tem 2 graus de liberdade, duas dimensões, você tem um outro eixo, mas a partícula não está presa a esse eixo, ela pode se mover em qualquer lugar aqui desse plano formado por esses eixos. Então agora, o vetor posição não tem só um sinal positivo ou negativo, porque isso não te diz nada em relação aos eixos, mas tem um ângulo entre os eixos, ok? Então vamos escrever de novo os vetores para todas as propriedades cinemáticas da partícula, mas agora em duas. Então a gente começa com o vetor posição. O vetor posição a gente não vai mais chamar de x, mas vai chamar de r. E vamos desenhar aqui o plano xy, a trajetória de uma partícula, digamos assim. Aqui nesse ponto, o vetor posição da partícula é esse vetor que vai dar origem até o ponto onde a partícula está. Esse daqui é o vetor R. E a gente pode escrever esse vetor em coordenadas retangulares. Então, podemos decompor as coordenadas do R em coordenadas x. Então, aqui é x versor y. E coordenadas aqui y versor j. Então, R é a soma desses dois vetores que foram projetados nos eixos x e y. Então, ele é x i mais y j. Okay? Esse é o vetor de posição. Se você viu que a partícula saiu dessa posição 1 e foi até essa posição 2 aqui, então aqui é o vetor posição R1, aqui é o vetor posição R2, o vetor deslocamento é o vetor da posição inicial, posição 1, até a posição final, que é a posição 2. Então, isso daqui é o vetor deslocamento. Então, deslocamento, que a gente chama de ΔR, é o vetor de posição final menos o vetor de posição inicial. Se você olhar aqui, ó, isso daqui, se você somar R1 com ΔR, você tem R2. R1 mais ΔR igual a R2. Se você passa o R1 para o outro lado, ΔR, R2 menos R1. Isso daqui obedece a soma de vetores que a gente viu. Então, isso daqui é o vetor de deslocamento, e a gente pode escrever o vetor de deslocamento, então, em função das coordenadas do vetor posição 1 e vetor posição 2. Então, posição 1 é x, a posição 2 é x final i mais y final j, mais x i, mais não, menos x i mais y i j. Então, ΔR é x final menos x inicial i mais y final menos y inicial j. Ok? Então, é sempre legal escrever dessa maneira, porque você vê que o que acontece em uma direção é independente do que acontece na outra direção. Você sempre pode olhar para o que acontece numa direção primeiro. Então, ele se deslocou tanto no x, então esse é o deslocamento no x. E ele se deslocou tanto no y, e esse é o deslocamento no y.
que são independentes, ok? Então, vale a pena escrever dessa maneira.